E Brasília vive um dia de intensa movimentação política depois que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou Michel Temer por crime de corrupção. Temer é o primeiro presidente da República da história denunciado ao Supremo Tribunal Federal por crime comum. Rodrigo Janot afirma em sua denúncia que aquela mala com R$500 mil carregada pelo ex-deputado Rodrigo Rocha Loures era para Michel Temer. O Procurador-Geral da República também foi taxativo ao garantir que há, abre aspas, fartas provas, fecha aspas, de que Temer usou o cargo em benefício próprio. Vamos conversar então com a Marina Francisca. A gente preparou uma artezinha que é uma explicação qual é o passo a passo quando essa denúncia chegar. A primeira coisa vai para as mãos do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Ele vai notificar o presidente Michel Temer, manda o pedido de autorização para a Comissão de Constituição e Justiça e aí tem até 10 sessões o presidente Michel Temer para se defender. O relator vai ter 5 sessões para apresentar o parecer. A oposição também está de olho, porque diz que o governo está querendo fazer aquela velha estratégia da dança de cadeira ali na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde chega a denúncia, né, o primeiro passo antes do plenário, para poder ter um resultado melhor, para poder favorecer o governo demonstrar que tem força ainda e tal. Agora vamos ver como é que vai ser depois da Comissão de Constituição e Justiça, o passo a passo. Mesmo que seja rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça, o pedido para abertura de processo contra o presidente segue para o plenário. E lá, a votação é nominal. Para a denúncia ser aceita, são precisos 342 votos, 2/3 dos deputados. Se for rejeitado, o processo é arquivado. Se passar, a investigação contra Temer volta para o Supremo. Os 11 ministros votam. Caso o plenário do STF decida pela aprovação, o presidente Michel Temer vira réu e é afastado do cargo por 180 dias. E o presidente da Câmara assume a presidência da República interinamente. Temer só perderá o cargo se for condenado definitivamente pelo Supremo. Nessa hipótese, o presidente da Câmara convoca eleições indiretas em um mês. O novo presidente da República seria eleito pelo voto de deputados e senadores, como manda a Constituição. Além da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, o Procurador-Geral da República vai analisar também outra denúncia contra o presidente Temer para apurar se ele cometeu crime de obstrução à justiça. Essa acusação consta no relatório enviado pela Polícia Federal ao Supremo. Os investigadores já concluíram que Michel Temer agiu para embaraçar as investigações da Lava Jato, incentivou Joesley Batista a pagar mesada a Eduardo Cunha e não alertou a polícia sobre a suposta corrupção de representantes do Judiciário e do Ministério Público. Além dessas suspeitas, Temer ainda é investigado por formação de quadrilha. O relatório final da Polícia Federal está com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que vai avaliar se denuncia Michel Temer e o ex-assessor dele, flagrado com a mala com R$500 mil em propina. A análise partiu da perícia na gravação da conversa que o empresário Joesley Batista teve com o presidente em março no Palácio do Jaburu. O laudo diz que não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada. A perícia, como disse André Sadi, também recuperou trechos da conversa em que antes não era possível saber o que estava sendo dito. E isso esclareceu diálogos relevantes para a investigação. Entre eles, o que Joesley conversa com Temer sobre Eduardo Cunha. Essas expressões, segundo a Polícia Federal, assumem papel decisivo na investigação. No documento, M1 se refere a Joesley e M2 a Temer. Joesley diz: fiz o máximo que deu ali, zerei tudo. O que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou. Tal. Temer concordou. Tudo. A resposta é um novo trecho recuperado pela perícia. Joesley segue. Liquidou tudo e ele foi firme em cima. Ele já estava lá, veio, cobrou, tal. Eu, pronto. Acelerei o passo e tirei da frente. O outro menino, companheiro dele, que está aqui, né? A análise também permitiu compreender melhor o contexto da conversa que a Procuradoria-Geral da República entende ser o aval do presidente para a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Num trecho novo, os peritos esclarecem que Temer falou mais do que se sabia até agora nessa conversa. Joesley diz: tô de bem com o Eduardo. Num novo trecho esclarecido pela perícia, Temer responde: muito bem. Ao que Temer completa: tem que manter isso, viu? Joesley responde: todo mês. E em mais um novo trecho que só a perícia conseguiu recuperar, Temer responde: o Eduardo também, né?
Joesley concorda, também. Temer, Joesley segue. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Temer responde, Nos trechos a seguir, Joesley Batista e o presidente Michel Temer conversam sobre o ex-ministro Gedel Vieira Lima. E em seguida, Temer recomenda que Joesley trate dos assuntos com o interlocutor, Rodrigo Rocha Loures. Joesley diz, mas com Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato porque ele virou investigado. Agora eu não posso também... Temer comenta, complicado, é complicado. Joesley emenda, eu não posso encontrar ele. E Temer diz ao empresário que o contato dele com Gedel pode parecer obstrução de justiça. É porque parece obstrução de justiça, viu? Joesley concorda. Isso. E Temer conclui, perigosíssima essa situação. Em outro trecho, agora melhorado pelos peritos, Joesley comenta com Temer quem deve ser seu novo interlocutor, agora que Gedel Vieira Lima é investigado. Joesley diz, para mim falar contigo, qual a melhor maneira? Porque eu vinha falando através do Gedel, Eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. Temer responde, as pessoas ficam, sabe como é que é? Joesley segue, eu sei disso, por isso é que... Joesley pergunta, é o Rodrigo? Temer confirma em novo trecho ouvido pelos peritos. O Rodrigo. Joesley fala, então ótimo. Temer então afirma, pode passar por meio dele, viu? E acrescenta, da minha mais estrita confiança, referindo-se a Rodrigo Rocha Loures, preso após ser filmado carregando uma mala com R$500 mil em propina paga pela JBS. A Polícia Federal também recuperou mais um trecho do diálogo em que Joesley e Temer combinam como deveriam ser os próximos encontros do empresário com o presidente no Palácio do Jaburu. Joesley disse, funcionou super bem, à noite. Temer responde, Joesley continua, 11 horas da noite, meia-noite, 10h30, vem aqui. Na resposta identificada pela perícia, Temer ressalta, não tem imprensa. Uma sequência de fatos, não é? E aí, às vezes o presidente Temer diz, mas não há provas. Veja bem, há indícios. E o próprio presidente Temer, que é um grande constitucionalista, sabe que você não precisa... Só a promessa de recebimento de vantagem indevida, só de alguém te sugerir uma vantagem indevida e você se calar, isso já é um indício forte de corrupção passiva, né? Então, realmente a situação do presidente se complica, é uma questão agora de sobrevivência política, né, Valdo? O problema é o seguinte, com essa crise política, será que isso pode acabar ou não contaminando a economia? Essa é a grande dúvida e realmente o governo do presidente Michel Temer entrou nesse momento na sua pior crise, só que ultimamente, quando a gente fala que é a pior pode até estar por vir ainda. Então tem essas questões de fatos novos que podem surgir pela frente. Agora, qual a avaliação do governo neste momento, passada a denúncia? Na avaliação do Palácio Planalto, é bom a gente destacar isso, na avaliação do Palácio Planalto, a denúncia é forte, realmente eles reclamam que ela está muito adjetivada, tem um tom desrespeitoso, segundo palavras do presidente da República, que reagiu até de forma irritada a essa denúncia, mas eles reconhecem que realmente é um momento muito delicado para o presidente Michel Temer. É o primeiro presidente denunciado estando no exercício do cargo. Tirando isso, que é grave, o que o pessoal do Palácio Planalto fala? Olha, por outro lado, não existe neste momento na avaliação do governo, exatamente, não existe uma crise econômica, nem uma crise social que possa levar as pessoas para as ruas para protestar contra o presidente Michel Temer. Até eles ali, a checagem deles de redes sociais, acompanhamento que eles fazem nas redes sociais, eles checaram nesses últimos dias e hoje também, que não houve assim... grande despertar da população em relação a essa denúncia do presidente contra o presidente Michel Temer. Estaria mais restrito àqueles grupos que realmente acompanham de perto essa questão de delação, crise política em Brasília. A população como um todo, segundo a avaliação, bom destacar, a segunda avaliação do Palácio Planalto, estaria conectada com outra coisa. Estaria mais preocupada com o seu emprego, com a economia, estaria meio que dissociando. É claro que na avaliação até das próprias redes sociais, o presidente Michel Temer tem uma rejeição muito, mas muito elevada. Só que qual que é a avaliação que é feita dentro do governo? Como não tem, como você já disse, né, Maria, não tem um vice para conspirar contra o presidente Michel Temer, meio como ele fez com a presidente Dilma Rousseff. Como ele também não tem um sucessor ali definido, um nome de consenso para sucedê-lo,
Então, na avaliação dos assessores do presidente Michel Temer, a população vê o seguinte: a situação está ruim, a gente não gosta desse governo, a gente não gosta do presidente Michel Temer. Por outro lado, a economia está melhor, a economia está bem, então vamos deixando o presidente Michel Temer por aí até chegar à eleição do ano que vem. Diante dessa avaliação, o pessoal do governo, do presidente Michel Temer, avalia que existe, então, sim, espaço exatamente para essa luta de sobrevivência do governo. Realmente que, na avaliação dele, se as ruas estivessem ali pedindo o Fora Temer fortemente, eles falam, hoje o Fora Temer está restrito a grupos de esquerda, grupos ligados ao PT. Mas se isso pegar no restante da população, aí realmente a situação do presidente Michel Temer fica inviável. É por isso que eles querem correr com a votação dessa denúncia no Congresso Nacional, exatamente para que esse sentimento da população continue o mesmo de hoje, para que não fique contaminado, segundo a avaliação do governo, por essa denúncia. Enquanto a população ainda não estiver totalmente contaminada por esse ambiente, na avaliação do governo, existe espaço para o governo sobreviver politicamente. Nessa questão desses trechos novos que a PRF identificou, realmente preocupou muito o Palácio Planalto essa questão. A gente lembra que a defesa do presidente Michel Temer havia contratado aquele perito Ricardo Molina para fazer uma perícia naquele áudio. E ele identificou ali aquele tô no meio, né? Ele escreveu assim, aqui que a Polícia Federal inicialmente degravou como todo meio, não é todo mês, não é todo mês não, é tô no meio. Agora a perícia da Polícia Federal diz que realmente é todo mês e ainda acrescenta aquilo, o Eduardo também, né? Ou seja, na avaliação do Ministério Público e da Polícia Federal, isso indica que o presidente Michel Temer concordou com o Joesley quando ele parece que falava sobre Lúcio Funaro, que viria dando uma mesada para o Lúcio Funaro. E o presidente Michel Temer falou, o Eduardo também, né? Ou seja, indicando pela a avaliação da Polícia Federal de que naquela conversa o presidente Michel Temer tem que manter a mesada também para o Eduardo Cunha. O Palácio Planalto contesta isso, inclusive, viu, Maria? Eles vão contratar de novo o Ricardo Molina para dar uma nova leitura ali naquele áudio. Dizem até lá dentro do Palácio Planalto que os equipamentos que o Ricardo Molina tem para avaliar esses áudios são até mais sofisticados que o da Polícia Federal. Não sei se é verdade, mas me contaram isso hoje, que o equipamento do Molina é melhor que o da Polícia Federal. Por isso eles querem que o Molina faça uma nova checagem no áudio para identificar principalmente esses trechos novos que a Polícia Federal aponta, que realmente são trechos que realmente complicam um pouco mais a vida do presidente Temer. E dentro do próprio Palácio Planalto, isso foi visto realmente, olha, esse trecho aqui realmente traz algum dissabor para o presidente da República e pode contaminar a vida dele lá dentro da base aliada, lá dentro do Congresso Nacional. Porque essa é a grande preocupação. Por enquanto, eles avaliam que essa denúncia não traz grandes fatos novos. Seria mais do mesmo na avaliação do Palácio Planalto, a não ser por esse trecho, que esse trecho poderia realmente indicar que o presidente da República sabia de uma mesada para Eduardo Cunha e estava incentivando, como diz o Rodrigo Janot na sua denúncia, estaria incentivando que o empresário Joesley Batista continuasse com esse incentivo, com esse benefício para o Eduardo Cunha. Agora, Maria, neste momento, o Palácio Planalto, conversando com assessores do governo, eles acreditam que, mantida a temperatura e pressão de hoje, versão do Palácio Planalto, eles teriam pelo menos 40 votos ali na Comissão de Constituição e Justiça para derrubar essa denúncia. São cerca de 66 deputados que participam, mais um que é o presidente, 67. Eles acreditam que hoje teriam 40 votos ali na Comissão de Constituição e Justiça para aprovar um parecer contra a abertura desse processo contra o presidente Michel Temer lá no Supremo Tribunal Federal. Avaliação do momento. Vamos ver como é que se desenrola essa crise.